galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Andromedas. Eu sou o Meliodas. E hoje viemos para falar sobre o jogo Detroit Become Human. O novo game exclusivo de PS4 da Quantic Dream é praticamente um sucessor de Heavy Rain no assunto de jogabilidade e nas escolhas. Ele impressiona em vários quesitos, seja na história, nos ótimos gráficos, ou na opção de retornar e refazer tudo diferente, moldando uma narrativa extremamente flexível, de acordo com as ações do jogador. Confira nossa análise completa. Em Detroit Become Human, seguimos a história de 3 androides diferentes no ano de 2038. Connor é um caçador de divergentes, androides que estão tomando consciências e agindo de maneira diferente da esperada, e que se torna um parceiro de um policial que detesta máquinas. Kara é um androide responsável por cuidar da Alice. E por fim temos o Marcus, o líder da insurgência das máquinas rebeldes. Durante a narrativa de mais de 15 horas, a Quantic Dream nos leva a uma jornada repleta de momentos memoráveis e dramáticos que nos fazem conectar com os personagens, conectar de verdade. No que diz respeito aos protagonistas, todos têm uma história espetacular em diferentes aspectos. Carol mostra um lado mais humano e mais materno, Connor é calculista e completamente moldável aos atos do jogador, e Marcus é recheado de dúvidas de moralidade que nos afeta durante a progressão. A desenvolvedora teve um cuidado bem grande em ambientar o game e criar um cenário coeso que faça sentido. A própria escolha da cidade de Detroit já é interessante, pois o lugar enfrentou uma crise gigantesca no passado por conta da expansão da indústria automobilística. No game, essa crise volta em forma de androides tomando empregos alheios, o que causa desconforto nas classes baixas. Além das associações com a antiga crise de Detroit, que praticamente quebrou a cidade, diversos assuntos pesados ganham paralelos aqui, como a escravidão, o preconceito e até mesmo o holocausto. David Cage já disse uma vez que não deseja passar nenhuma mensagem específica, e que cada um de nós deve entender da maneira que acharmos melhor. E funciona, realmente é muito bom a forma como Detroit apresenta os androides e suas descobertas emocionais, suas dúvidas, medos, receios e até amor. Essa temática e construção do plano de fundo são excelentes e dão um tom sério que o jogo requer. Certamente não há um grau de tensão e ansiedade para descobrir quem é o assassino serial como em Heavy Rain, e sinceramente nem deveria, mas é inegável que a qualidade do seu antecessor ainda é melhor, mas isso está mais relacionado ao tema do que com a competência da desenvolvedora. É difícil criar algo tão bom em uma escala macro. Heavy Rain rumava mais ao micro, mas a qualidade da história ainda é bem alta. Outro ponto negativo que a trama apresenta é a sua visão bem unilateral dos eventos. Durante a campanha não há dúvidas que a mensagem, por mais que David Cage afirme que não existe intenção de mensagem, é a única seguinte: os androides também são formas de vida no universo do jogo. A única variável é a opinião pública, que reage de forma positiva ou negativa, dependendo das suas ações, se elas são violentas ou não. Um dos pontos negativos que Heavy Rain e até Beyond Two Souls tinham era o ritmo lento de início. Detroit Become Human tem 5 capítulos de introdução de personagens, mas eles são interessantes e inserem o jogador no contexto futurista de 2038, ou ajudam a contextualizar a relação dos protagonistas com os humanos. Você terá no máximo 1 ou 2 capítulos certos antes da trama decolar de vez, e a partir daí não terá nenhum momento de tédio ou trecho desinteressante. Apesar de ter cerca de 15 horas de campanha, Detroit não perde o ritmo em momento algum. Quando as sessões mais paradas, elas são intercaladas com outras mais agitadas de outro protagonista. Assim como em Heavy Rain, precisamos realizar alguns comandos durante as sequências de ação. Isso pode custar a vida de um protagonista ou criar situações irremediáveis. No restante do tempo, temos basicamente 3 variantes de gameplay: exploração, pressionar botões em diálogos ou investigação. Parece familiar? Sim, é a mesma coisa de sempre. Para incentivar a exploração, há algumas colecionáveis pelo mundo que ajudam o jogador a se situar no universo de Detroit em 2038, com a possível Terceira Guerra Mundial, a concretização do aquecimento global, as espécies de animais extintas e o papel dos androides na sociedade, que realmente são bacanas, mas frequentemente você vai se deparar com falta de atividades e paredes invisíveis. Um dos gráficos mais impressionantes do PlayStation 4. No fim, a história é responsável pela imersão, não a jogabilidade, e ela nada mais seria sem a nova engine Quantic Dream, responsável por um dos melhores gráficos da geração. As expressões faciais, as atuações dos atores como Clancy Brown, Jesse Williams e Valerie Curry, e a ambientação extremamente fotorrealista nos ajuda a criar relações mais próximas com o que ocorre na tela. Vale a pena? Detroit Become Human não é um jogo curto, o que era uma das maiores preocupações. Você levará cerca de 15 a 20 horas para completá-lo, 20 a 25 horas para platiná-lo e uma contagem muito maior para ver tudo que ele tem a oferecer. O fator replay é altíssimo, as decisões realmente impactam a trama, a imersão é grande e os gráficos são os melhores da geração. Claro, a trama não é a mais incrível que há, mas os personagens e a cidade são muito bem construídos, e as atuações são convincentes, impressionantes e emocionantes.
Não, o game não é revolucionário, e sim, pode se enquadrar na categoria de jogos filminhos. Mas o teor narrativo aqui encontrado é de altíssima qualidade. Nesse game, a única coisa que fica faltando é uma jogabilidade mais evoluída, e que saísse da sombra de Heavy Rain. Mas a falta dele fica longe de estragar o game. Dramas interativos não são para todos, o que acaba diferenciando o game é a sua quantidade enorme de escolhas que impacta a narrativa, garantindo um replay bem grande. No fim, o resumo da ópera é o seguinte: se você gosta de Heavy Rain e de games do gênero, Detroit Become Human é o melhor que há, e certamente deixará sua marca na geração e no mural das obras de qualidade da Quantic Dream, valendo muito a pena a compra do game. Pontos positivos. Primeiro, a história é coesa e muito bem feita, o que aborda um tema bem interessante. Segundo, a apresentação de primeira, com um plano de fundo muito bem detalhado e analogias incríveis. Terceiro, os personagens são excelentes e realmente nos levam a um trama capaz de criar laços. Quarto, as decisões realmente importam e podem mudar ou trazer conteúdos novos para a sua experiência. Quinto, alguns capítulos são tão variados que chegam a assustar. Sexto, atuações de primeira e ótimo trabalho de dublagem. Sétimo, um dos melhores visuais que o PlayStation 4 já teve até hoje. Oitavo, campanha relativamente longa para um single player e com um fator replay altíssimo. Nono, completamente dublado em português Brasil. Pontos negativos. Primeiro, jogabilidade ainda segue fórmula Quantic Dream e não inova, e os controles de movimento ainda são penosos. Segundo, há pequenos furos no roteiro e soluções mágicas na trama. Terceiro, alguns capítulos podem ser bem lineares. Quarto, certamente é um caminho pré-determinado com pouca margem para erros no enredo. Poderia ser mais aleatório e arriscado. Então esse foi o vídeo, galera. Falou!